Olá, eu me chamo Roberta, sou discente do curso de História da Unirio e esse vídeo foi elaborado para a primeira avaliação da disciplina Cidade e Patrimônio e Ensino de História. Para ele, eu escolhi apresentar a cidade de São Luís e seu processo de patrimonialização. São Luís é a capital do estado do Maranhão e sua história remonta à disputa por territórios na América do período colonial. O processo de ocupação do Maranhão aconteceu a partir de São Luís em decorrência da invasão do território por franceses em 1612, que desejavam fundar uma colônia na região. Contudo, essa experiência francesa não obteve muito êxito e foi reprimida logo no ano de 1615, após a Batalha de Guaxinduba, consolidando então o domínio português no litoral maranhense. A produção de algodão e de cana-de-açúcar para exportação proporcionou um grande desenvolvimento econômico para o Maranhão durante os séculos XVIII e XIX, que foi refletido na construção de casarões e sobrados azulejados que abrigava a elite local. Entretanto, com o declínio da economia agroexportadora no final do XIX, houve um esvaziamento da área central de São Luís, que, por sua vez, acabou ocasionando o abandono de muitas dessas residências durante todo o século XX. Tal fato contribuiu para a degradação física dos monumentos antigos, o que desencadeou uma preocupação de figuras públicas que procuraram elaborar alguns projetos de preservação e revitalização do centro histórico. No que tange à questão sobre o patrimônio, que é o que aqui nos interessa, a primeira iniciativa de tombamento urbano acontece já no ano de 1940, com a patrimonialização da Capela das Laranjeiras e também do Portão da Quinta das Laranjeiras. Gradativamente, outros bens foram sendo inscritos no livro de tombo, tanto de forma isolada como em conjuntos inteiros, como foi o caso das praças Benedito Leite, Gonçalves Dias, João Francisco Lisboa e o Largo do Desterro, todas tombadas em 1955. Mas antes mesmo da atuação do poder público, podemos confirmar a defesa de ideias preservacionistas por intelectuais da época, interessados em consolidar uma memória e identidade maranhense, como, por exemplo, na fundação do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão, ainda na década de 20. Os tombamentos realizados pelo órgão federal do patrimônio se enquadram em um momento oportuno para a preservação do sítio histórico, pois, como assinala João Ricardo Costa e Silva, o discurso progressista também circulava cada vez mais entre políticos, imobiliários e comerciantes. Com a nomeação de Paulo Martins de Souza Ramos em 1936, o conjunto arquitetônico que aludia ao século XVIII e XIX, até então preservado, passou a ser visto como sinônimo de atraso econômico e cultural da cidade. Essa concepção desenvolvimentista divergia da posição preservacionista e ameaçava as construções antigas, pois esta acabava impedindo a evolução do tecido urbano. Foi nesse contexto de conflito de interesses e eminente risco à destruição que ocorreram as primeiras iniciativas de tombamento. A percepção valorativa da cidade de São Luís floresceu mais depois da visita do consultor da Unesco, Michel Parent, que veio a convite do governo do estado na década de 60. O arquiteto francês vem ao Brasil a fim de formular planos diretores de preservação dos monumentos e avaliar as suas potencialidades de utilização turística. Assim, confirma Souza, Parent inseria o Brasil nos modelos internacionais de preservação, ligando o patrimônio ao turismo. Alguns anos após a visita de Parent, a Unesco envia a São Luís o arquiteto português Viana de Lima para produzir um relatório sobre a cidade. Viana de Lima vai então elaborar um projeto bem detalhado sobre a cidade de São Luís, o qual torna-se referência para o tombamento do conjunto arquitetônico pelo IPHAN posteriormente. Entretanto, embora o próprio governo estadual tenha solicitado as visitas dos consultores da Unesco, não houve efetiva implementação de suas recomendações, e os projetos elaborados por eles caem no esquecimento nas esferas estadual e municipal. Já no âmbito federal, os planos tiveram maior repercussão, e em 1974, o IPHAN tomba o conjunto arquitetônico da cidade de São Luís, tendo como base os limites espaciais referidos por Viana de Lima, que é o que hoje equivale à área do centro histórico. O perímetro inventariado inclui alguns bens tombados anteriormente de modo individual, como, por exemplo, o Largo do Desterro, o Portão da Quinta das Laranjeiras e a sede da Academia Maranhense de Letras.
São Luís também estava dentro do grupo de cidades do Nordeste contempladas pelo Programa de Reconstrução das Cidades Históricas, que tinha como objetivo a preservação de cidades-patrimônio, tornando-as economicamente ativas através do turismo. Para isso, o programa investiu na infraestrutura dessas cidades, como, por exemplo, na construção de hotéis, na restauração de monumentos históricos e na integração locomotiva urbana. De acordo com Sandra Magalhães Correia, buscava-se criar um círculo virtuoso de sustentação econômica, ou seja, após os investimentos iniciais do programa, a economia do turismo local financiaria a conservação dos monumentos. Já na década de 80, é criado o Programa de Preservação e Revitalização do Centro Histórico de São Luís, com o objetivo de reconstruir a área do bairro central da Praia Grande, a qual apresentava-se bastante deteriorada. Nesse sentido, o projeto efetivou obras de pavimentação e reconstruiu calçadas, sobrados e casarões, agregando valor ao patrimônio local. Em 1997, a Unesco reconheceu o Centro Histórico de São Luís como patrimônio mundial. A justificativa defendida no dossiê para sua inserção na lista de patrimônio mundial se deve ao fato de São Luís ter mantido quase intactos seus monumentos dos séculos passados, constituindo-se como testemunho excepcional sobre a formação da nação brasileira. Dessa forma, podemos perceber que a arquitetura colonial da cidade de São Luís foi eleita como elemento identitário local e nacional, atrelada a uma exaltação estética e uma valorização da antiguidade. No entanto, de acordo com a historiadora Elaine Aires, a inscrição da cidade como patrimônio da humanidade foi conduzida de uma maneira centralizada, pois não contou com a participação ativa dos moradores e usuários de São Luís. Além disso, uma pesquisa apresentada no Inventário de Cidades Históricas, publicado pelo IFAM em 2007, mostrou que a grande maioria da população local desconhece o órgão do patrimônio e sua atuação na área a ser preservada. Esse dado pode demonstrar que o grau de conscientização e mobilização da comunidade ludovicense ainda é muito baixo. Portanto, fica explícito a necessidade de execução de ações educacionais para tentar reverter esse cenário. Acredito que seria útil a criação de cartilhas ilustradas e materiais didáticos voltados para a educação patrimonial, que seriam utilizados para fins informativos sobre os monumentos que constituem o patrimônio de São Luís. Além disso, tomando como exemplo o modelo elaborado por Moema Queiroz, em Minas Gerais, proponho a execução da atividade Caixa de Memórias, onde os alunos são incitados a vasculharem suas gavetas, a fim de realizar um trabalho de reconstrução de suas memórias afetivas. Após isso, o aluno deverá construir sua própria caixa, onde deve inserir os elementos que para ele melhor sintetizasse essa experiência, e, por fim, compartilhá-la com o grupo. Assim, confirma Queiroz, o aluno é levado a refletir sobre o seu microambiente e a sua importância em seu contexto social. Essa atividade aponta a importância de restabelecermos o contato com o nosso grupo de origem e torna-se, então, uma forma de aguçar a sensibilidade quanto à nossa importância e comprometimento como cidadãos, e o nosso papel também na guarda e na proteção da nossa memória, pois é principalmente isso que o patrimônio postula, a conscientização dos indivíduos enquanto sujeitos ativos do processo histórico ao qual ele também pertence.